Olá, sou o professor Francisco e junto com a professora tutora Aparecida Cruz e a professora tutora Kelly Priston, estamos iniciando as atividades para esta quinta semana do curso de licenciatura em Matemática, oitavo período, na componente curricular Metodologia da Pesquisa Científica. Nesta semana, o nosso objetivo principal é trabalhar já de uma maneira mais prática as partes, os itens que compõem o projeto de pesquisa. Vale salientar que mesmo a gente dando esse passo um pouco mais acelerado, a fim de proporcionar a possibilidade de elaboração do projeto até o final da componente curricular, não tira a necessidade de que cada um e cada uma de vocês façam um aprofundamento teórico a despeito dessa componente curricular, dessa metodologia da pesquisa científica. É essencial aprofundar cada dia mais para que você se qualifique cada vez mais como um pesquisador. Então, vamos pensar sobre as funções do projeto de pesquisa. Por que escrever um projeto de pesquisa? Por que elaborar um projeto? Listamos aí alguns itens que são importantes. Primeiro, é a necessidade de apresentar ao seu orientador. Depois, você pode pensar que para ingressar numa pós-graduação, seja em nível lato sensu, especialização, ou seja, nível stricto sensu, mestrado, doutorado, é absolutamente necessário que você comece pela elaboração muito bem construída de um projeto de pesquisa, de modo que você possa apresentar à comunidade acadêmica e, em alguns aspectos, submetê-lo a uma banca de examinadores. Em outro momento, você pode precisar elaborar um projeto de pesquisa para solicitar financiamento de algum órgão institucional ou alguma empresa de fomento que possa financiar o seu projeto. Não é o caso específico dessa componente curricular. Planejar como vai ser realizada a ação que você pretende fazer. É aquele mapa que vai nortear o teu trabalho. Ou seja, sem projeto de pesquisa não há pesquisa acadêmica, não há pesquisa científica. Então, vamos ver as partes do projeto de pesquisa. Os itens, ou as partes, como nós podemos chamar, é preciso pensar inicialmente o tema. Claro, nós chamamos a atenção nesse momento para que você não confunda tema com título. São coisas distintas. Então, o tema é o assunto que você vai pesquisar, né? Que área você vai pesquisar. Então, selecione um assunto de acordo com a sua área acadêmica, no nosso caso, na área de matemática, da educação matemática em suas vertentes, né? Da etnomatemática, aquilo que você escolher que é melhor da sua área de conhecimento, área de pesquisa. E, claro, evidentemente, que é uma pesquisa voltada para a educação. Ou seja, como é um curso, estamos no curso de licenciatura, então esse projeto de pesquisa vai no caminho de algo que vai se examinar dentro da escola ou fora da escola, mas no caminho da educação. Então, não confundir tema com título e começar a produzir um texto inicial problematizando aquilo que você pensa escrever. Então, escrever algo em torno de 100 a 200 palavras, que isso dá meia lauda, né, um 3/4 de lauda, e explicando de maneira geral e partindo para o específico. Você começa com um olhar mais geral para a escola, para a sala de aula, para o problema que você quer examinar e vai caminhando para a especificidade dessa questão. O item 2 que nós trazemos é a questão, né, que você escolheu o tema, você escolheu o assunto, agora você tem que pensar qual é o problema. Então vamos problematizar o assunto a ser pesquisado. Nós, em outro momento durante essas semanas,
E desde o início nós sugerimos algo que, claro, vocês não têm que pensar um problema, aquilo que está mais ligado à tua área de interesse, aquilo que você gosta, né? Nós levantamos, inclusive apresentamos um texto sobre tecnologias na educação, especificamente sobre redes sociais na educação. Daí aquele livrinho que eu deixei lá no início, A Polegarzinha, que é de Michel Serres, então, como sugestão. Então, problematizar aquilo que você quer pesquisar, contextualizando com esse universo, de modo a fazer a apresentação do problema a ser pesquisado. Como item 3 do projeto, nós precisamos deixar alinhado a questão do objetivo. Qual é o objetivo dessa pesquisa? O que é que você pensa, né, exatamente em fazer com relação a isso? Então, os objetivos de um projeto de pesquisa dividem-se em duas áreas, né, e se completam. Um é o objetivo geral, é aquilo que você apresenta de forma geral, aonde quer chegar, né? O que estudo pretende demonstrar. Então, um exemplo seria: este projeto tem como objetivo compreender as redes sociais acessadas por alunos do 9º ano da escola tal, na componente curricular matemática, e de que forma isso interfere na aprendizagem. Um exemplo. Então, o objetivo geral, ele fala do seu projeto de pesquisa de modo geral e em curtas palavras, sendo bem objetivo, né? Não deve se estender tanto para não pulverizar a tua linha de pensamento. Os objetivos específicos, em geral, são 3, não mais que isso. Se você começa a botar 4, 5 objetivos específicos, você vai desdobrando muito, estendendo muito a sua pesquisa. Então, os objetivos específicos, eles são desdobramentos, né, do objetivo geral em objetivos menores. Eles se completam. Então, você apresenta ao menos 3 tópicos, observando que o verbo nessas frases ele deve estar no infinitivo, né? Então, seria comparar, demonstrar, investigar. Você não faz uma pesquisa no sentido de convencer ninguém a determinada... vou convencer alguém a utilizar a rede social no ensino de matemática. Eu estou caminhando não é essa a tarefa. A tarefa é pesquisar e demonstrar isso do ponto de vista científico. O outro item do projeto de pesquisa é a justificativa. É o momento que você escreve de forma clara, objetiva, a relevância do seu tema. Por exemplo, exposição sobre a origem do tema. Como surgiu a ideia de pesquisar? Seja bem claro com relação a essa elaboração. E retomar de maneira sucinta, né, a explicação do tema que você está focado em pesquisar. Também coloca na justificativa a relevância da sua pesquisa, que ela deve ter 2 aspectos. Sobretudo quando é num curso de licenciatura, coisa mais prática, e a orientação é utilizar o paradigma da pesquisa como uma pesquisa ação, né, uma pesquisa participante. Então, um aspecto é a pesquisa ter uma relevância científica e a outra a relevância social, ou seja, o fruto do teu trabalho de pesquisa vai ter uma aplicação no campo de trabalho da docência, especificamente naquela área que você elaborou a pesquisa. O item 6, tão importante quanto os outros itens, mas é um pouco enfadonho, um pouco cabuloso, é a metodologia. É preciso que você, do ponto de vista científico, acadêmico, deixe explícito, deixe claro quais os passos que você vai dar para levantar aqueles dados ou fazer aquela pesquisa teórica, ou como vai abordar as pessoas, ou que características você vai incluir na sua pesquisa. Tudo isso é metodologia científica, tudo isso são o método que você vai utilizar.
E é preciso deixar isso claro, de modo que um outro pesquisador, uma outra pessoa, em um outro lugar, em um outro tempo, possa replicar esta sua pesquisa a partir da metodologia que você deixou claro. Ou seja, reelaborar essa pesquisa em outro lugar, mas utilizando os mesmos instrumentos que você fez a sua pesquisa inicial, sendo fidedigno com eles. Então é possível que essa pesquisa seja replicada em outro local, em outra turma, em outra escola, enfim. Então cada passo que você vai fazer na sua pesquisa precisa estar legitimado do ponto de vista científico. Então a modalidade da pesquisa, se é qualitativa, se é quantitativa, neste caso nós certamente vamos trabalhar a maioria dos aspectos aí com uma modalidade mista, né, qual e quantitativa, para levantamento dos dados e análise, né. Deixar claro e bem efetivado quais os instrumentos você vai utilizar para essa pesquisa, se é questionário, se é entrevista, se é diário de bordo, ou se é tudo isso junto, mas precisa deixar claro. E tão importante quanto ver na literatura acadêmica, nas publicações, que autores já trabalharam essa mesma forma de pesquisa que você vai utilizar. Então, além de você detalhar a forma desse questionário, a forma dessa seleção das pessoas, você vai dizer que autores também fizeram assim. Então é preciso buscar nos livros, nesses artigos que nós estamos deixando no material de trabalho aqui. E já tem isso, né, onde você pode pesquisar também em outras fontes que autores utilizam determinados instrumentos de pesquisa que você vai utilizar na sua pesquisa. O ponto 7, menos trabalhoso e menos rigoroso, o cronograma de pesquisa. Então, não há nenhuma dificuldade você elaborar uma tabela, colocar os itens que nós vamos deixar na descrição lá, nos artigos que estão sugeridos. Tem esses itens aí mais claramente para você ver, que começa da pesquisa bibliográfica, para análise do material, trabalho de campo, realização de entrevistas, pesquisa, tratamento dos dados, redação final. E aí você vai colocar no calendário e marcar os meses, né? Sendo bastante fiel ao período que a gente tem, considerando que iniciamos esse projeto de pesquisa no início do período da componente curricular e vai culminar com a entrega do projeto no final da componente curricular. Então esse cronograma é o cronograma do projeto, né? Um outro item que exige bastante atenção, que precisa ter muito rigor, é com relação às referências, ou seja, tudo que você necessariamente precisa estudar de outros autores e trazer para o seu texto. Lembre-se, é muito cuidado com a forma como você traz, porque é preciso você dar uma estudada nas formas de fazer as citações e referenciar, porque tem a questão das citações diretas e citações indiretas. As duas são importantes no seu trabalho, mas seja bem fiel para evitar que aconteça eventualmente situações de plágio que tornam o seu trabalho sem condições de sequer de ser avaliado, né? Então muito cuidado com a questão do plágio e buscar. Tem no nosso material de trabalho no AVA, tem dois artigos sobre ABNT. Então como faz citação e como faz referência, assim como toda orientação sobre a elaboração do trabalho, margens, tamanho de fonte, etc. Então isso precisa ser cumprido e está nas normas rígidas, das normas técnicas aplicadas ao texto de TCC, né, trabalho de conclusão de curso, seja um artigo ou seja uma monografia. Recapitulando,
projeto de pesquisa vai ter tema, problematização, objetivos que se distinguem em geral e específicos, justificativa, hipótese, que são as perguntas de partida, né? A fundamentação teórica, que é aquilo que você vai buscar para garantir que alguém já fez um trabalho similar ao seu, ou se aproximando do seu, e vai fundamentar o teu trabalho. Então tem que ter uma orientação teórica com relação a essa elaboração. A metodologia, que são o método e os instrumentos que você vai utilizar, além das citações de quem já fez assim, de outros autores que já desenvolveram assim. Esse item 8, recursos ou custos, ele não é obrigatório, né, apenas nos casos em que você vai precisar registrar despesas com relação a pesquisa, né? Então, viagens, papel, impressões, livros. Em geral, não é exigido esse item para esse nível, né? O cronograma, que é fácil, a gente já viu por último ali, elaborar uma tabela com os itens necessários e as datas. E, muito importante, focar nas referências, que no caso de um projeto de pesquisa, não é um referencial teórico assim tão longo, tão aprofundado. É uma base teórica bastante restrita que você utilizou para problematizar, utilizou para justificar a metodologia, enfim, são poucos itens de citações nesse caso. Então, eis a questão. Tem gente pensando em já aprontar o seu TCC e a gente coloca, mas como? Você ainda não aprontou, não terminou, não elaborou o projeto? Não há projeto sem, não há TCC, não há monografia, não há dissertação, não há tese sem projeto. É preciso que você elabore o seu projeto, pense fortemente nisso e busque essa elaboração. Nós vamos estar juntos durante esse período da componente curricular, sempre trocando muitas ideias nos fóruns, no encontro presencial, e estou sempre à disposição através do e-mail, através da disponibilidade na plataforma, no horário, nos momentos mesmo online, né? Nós vamos estar respondendo a questões e contribuindo para que vocês possam elaborar o melhor dos projetos de pesquisa, juntamente com a professora Cida e com a professora Kelly Princeton. Tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!